Fala galera do canal, vamos agora para o ensino médio na matemática. Nós já trouxe aqui um vídeo falando sobre ensino médio, falando sobre o delta negativo, aquele número imaginário que é dado no finalzinho do terceiro ano do ensino médio. Agora vamos abordar a trigonometria no ensino médio, que esse conteúdo é praticamente administrado ao segundo ano do ensino médio para o terceiro ano. Agora vamos falar sobre leis do seno, leis do cosseno. Os tópicos da aula são leis do seno, leis do cosseno, a questão e uma resolução para ficar bem contextualizada. Então vamos lá, o que é leis do seno? Olha só, leis do seno é dada para essa fórmula aqui, ó. Azinho sobre seno de Azão é igual a Bzinho sobre seno de Bzão é igual a Czinho sobre seno de Czão. O que é Azinho? O que é Bzinho? O que é Celinho? Czinho? Ó, você faz um triângulo qualquer triângulo. Aí você nomeia Azão, A, B, C. Aí tá aqui, tranquilo. E põe o nome também, os ângulos de cada um. Eu pus aqui alfa, gama e beta. Ó, eu nomeei A, B e C, tranquilo. Onde que eu nomeei o A? Eu vou no oposto do ângulo que eu nomeei A, ponho o Azinho. Mesma coisa eu faço com o B, eu ponho o Bzinho. E mesma coisa eu faço com o C, ponho o Czinho, o oposto dele. Beleza. E quando eu vou utilizar essa fórmula? Quando o exercício falar, hora que o exercício te der dois ângulos e um lado. Por exemplo, se em um triângulo tem ângulos de 30 e 60 graus e um lado de 40 centímetros, determina os outros dois lados. Aí você só jogar nessa fórmula, você consegue achar os dois lados. Essa fórmula é bem prática, é bem interessante utilizar essa prática, principalmente no Enem também. É bem interessante nessas questões mais interpretativas no Enem, né? E agora vamos para as leis do cosseno. As leis do cosseno é dada pela essa forma: A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Mesma coisa, você faz um triângulo qualquer. Aí você nomeia A, B e C e o oposto vai ser o Azinho do ângulo A, o Bzinho e o Clinho. Aí sendo assim, como não vai utilizar essa fórmula? Como a lei do seno era dois ângulos, perdoe, e um lado, já a lei do cosseno não precisa de um ângulo e dois lados. Por exemplo, se em um triângulo tivemos um ângulo de 30 e lados de 20 e 30 centímetros, determina o terceiro lado. Aí você tem como descobrir. Aí essa fórmula é bem útil e praticamente esse ângulo que o exercício dá é o ângulo A, do cosseno A, igual está dado na fórmula. Então uma matéria bem interessante. Agora vocês devem estar pensando, tem leis da tangente? A tangente é um caso à parte, né? O seno é o eixo Y e o cosseno é o eixo Y, né? O cosseno é o eixo X, perdão. Então, é mais complicado, né? A tangente não tem leis. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então é o caso à parte. Só tem esses dois que tem as leis. Então vamos lá para a nossa questão. A questão é da habilidade do ensino médio, do 13, matemática 308. Vamos lá. Em um jogo de quebra-cabeça, João estava finalizando e reparou que sobrou duas peças triangulares. Assim, ele achou curioso saber as medidas desses triângulos. Sendo assim, João tinha somente um transferidor em sua casa.
e conseguiu encontrar algumas medidas. No primeiro triângulo, João encontrou um ângulo de 60 graus e duas medidas, sendo 15 centímetros e 20 centímetros. Já no segundo triângulo, ele já percebeu o ângulo de 90 graus e encontrou o ângulo de 30 e uma medida de 10 centímetros. Aí as imagens do triângulo. Qual é os valores que João não conseguiu encontrar no transferidor? Olha só, vamos fazer o primeiro triângulo. O primeiro triângulo, pega a canetinha aqui. O primeiro triângulo ele achou um ângulo e dois lados. Qual é o ângulo e dois lados? Qual é a fórmula que nós devemos utilizar? Qual é a fórmula que nós devemos utilizar? As leis do cosseno, que é essa fórmulazinha aqui, ó. No lugar do B nós coloco 20, no lugar do C nós coloco 15. E no lugar do cosseno do azão, que é o ângulo, nós coloco 60 graus. Aí eu troquei o cosseno de 60 graus, nós vamos lá na tabelinha. E só trocar, o cosseno de 60 graus é 1/2. O meio vai dar... Aí 1/2 vezes isso tudo aí vai dar 5 raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado do nosso ar, que é o resultado do lado que ele está... Que sobrou, né? O ar que ele pediu. Agora vamos analisar o segundo triângulo. O segundo triângulo, ele percebeu que já tinha um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo de 90 graus? Esse ângulozinho aqui, ó. Um ângulo agudo, né? Um ângulo agudo de 90 graus. Olha, esse ângulo de 90 graus. E ele encontrou um ângulo de 30. Provavelmente esse ângulo de 30 deve ser esse aqui, ó. Esse aqui, ó, perdão. Esse de baixinho aqui, ó. E uma medida de 10 centímetros. Deve ser um desses catetos aqui, ó. E quer descobrir os dois lados. É só julgar na fórmula de qual fórmula nós precisamos. A lei do seno. Então, temos dois lados, tem dois ângulos e um lado. Se temos dois ângulos e um lado, vamos julgar. O lado sobre o seno de 60. O seno de 60... Perdão, é seno de 30. Esse seno de 60, primeiramente, como nós tem aqui 30, aqui tem 90 mais 30, que deu para nós. Todo triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus. Então 90 mais 30, 120, menos 180, 60 graus. Por isso, então aqui em cima vai ser 60. Aqui em cima vai ser 60 graus. Então, nós achamos todos os ângulos desse triângulo retângulo. Então, sendo assim, eu vou nomear aqui de... Sempre nomeia, viu, galera? Sempre vai precisar de nomear. Aqui é o C, aqui é o B. Não deu pra ver muito, a canetinha tá muito escorregadinha aqui. Pera aí. Aqui o A... O B, o C, o A aqui é o 60, o 90, o 30, o 10 está aqui, o Azinho está aqui, o 10 está aqui de baixo, o 10 vai ser o Azinho. Então, julgando aqui, ó, o Azão é 60 graus, então 10 sobre 60 é igual ao B sobre seno de 30. Então vamos voltar lá na imagem, sempre faz a imagem, ó, o B dá por 60 graus. Então, vamos lá, ó, 30 sobre seno de 30. Se vocês quiserem fazer outra imagem, pode pôr, por exemplo, o B por seno de 90, vai achar os mesmos resultados, pessoal. Vai achar o mesmo resultado, pode achar o B igual 10 raiz de 2 igual acha o C. Aí você vai achar o C 5 raiz de 2, vai achar o mesmo resultado. Isso é importante fazer o desenho para não errar cálculo. E depois você achar o C, esse aí os resultados que nós vamos encontrar. O importante é fazer sempre os desenhos.
principalmente na trigonometria, equação trigonométrica, inequação trigonométrica. É sempre importante, principalmente o círculo trigonométrico, que é o anti-horário, a parte da tangente, a tangente que é aquela que o primeiro e o terceiro quadrante, que é o positivo, e o segundo e o último, que é o negativo. É sempre assim, e saber bem a decoração, né, da tabela trigonométrica. Que o seno de 30 é 1/2, 45 é raiz de 2 sobre 2, 60 é raiz de 3 sobre 2. Tem aquela musiquinha, né? Tudo sobre 2. É do gatinho dançando. Eu lembro da professora passando pra nós. É do gatinho dançando. Deu pra decorar no dia da prova. Bem interessante também. É sempre interessante essas. Pra decorar as essas questões trigonométricas, né? E as fórmulas comuns, né? As fórmulas usadas, que é o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, a tangente cateto oposto sobre a cateto adjacente. É isso, é isso. Então vamos ficando por aqui mais uma aula de ensino médio. E as questões do Enem eu vou tentar voltar, sem ser nessas próximas semanas, a outra. Voltar as questões sobre o Enem. Então é isso, mais uma aula de ensino falando sobre ensino médio. Até a próxima, galera. Fui!